Atenção Marvecos, Marvelinos, Marvelnautas e Marveloides, está começando o Marvete Lendo e hoje vamos falar sobre heróis de luto. Capitão América, morre uma lenda. É o número 51 da coleção de graphic novels Marvel, com uma das passagens mais famosas e impactantes dos quadrinhos. O assassinato do Capitão América após a Guerra Civil foi um marco dos quadrinhos modernos que finalizou de maneira surpreendente o arco da Guerra Civil. A prisão do Capitão América após a terrível batalha em Manhattan que pôs fim na Guerra Civil virou um acontecimento de repercussão mundial. Steve Rogers, herói de guerra e símbolo da liberdade, virou réu por se opor à lei de registro dos superseres. E depois de ter se entregado, teve o seu julgamento marcado para um tribunal da justiça comum, ao invés de uma corte militar. Queriam transformar o processo em um exemplo para a sociedade, mas os sentimentos de admiração e bronca se misturavam pela população e o local virou um enorme aglomerado de curiosos e manifestantes. Bucky Barnes, ainda escondido, e Sharon Carter observavam e acompanhavam toda a movimentação, mas a chegada de Steve Rogers causa um alvoroço e a mídia que fazia a cobertura do evento tenta de qualquer forma ouvir alguma declaração do herói. Em meio à escolta, o capitão percebe uma mira laser e avista um atirador escondido em um prédio. Rogers alerta a segurança e um tiro é disparado. Tudo vira um enorme tumulto. Sharon força uma aproximação com o herói, mas em meio ao corre-corre, mais 3 tiros são disparados e o Capitão América tomba no chão. Enquanto Bucky e o Falcão procuram pelo atirador que fugiu, Sharon acompanha a movimentação desesperada para levar Steve Rogers para um hospital. Orientado por Nick Fury, Bucky encontra o Ossos Cruzados fugindo em um helicóptero e o Falcão ajuda o Soldado Invernal a capturar o vilão que não fala nada sobre o Caveira Vermelha, financiador do atentado. Porém, o plano ainda não havia acabado. No hospital, a filha do Caveira encontra Sharon Carter e ativa um gatilho mental que faz com que ela lembrasse de tudo. A própria Sharon foi a responsável pelos tiros que atingiram o Capitão América, e o hospital já declarava o Sentinela da Liberdade como morto. As revistas Fallen Son abordaram as reações da comunidade heróica à morte da lenda. O primeiro estágio do luto é a negação. Wolverine quer confirmar se o capitão estava realmente morto e convida o Demolidor para uma ação secreta. Auxiliados por um encantamento do Doutor Estranho, eles invadem o aeroporto-aviões da SHIELD para examinar o corpo do herói. Mas antes, o Carcaju força um interrogatório com o Ossos Cruzados para saber quem realmente havia matado o Capitão América. Ossos Cruzados não sabe todos os detalhes e o Demolidor consegue perceber que o terrorista não estava mentindo. Logan desconfia do Caveira Vermelha, mas não obtém todas as respostas que queria. Ele manda o Demolidor de volta antes do fim do tempo para mantê-los invisíveis aos olhos de todos por ali, mas antes de sair do equipamento voador, passa na sala com o caixão. Já visível, Logan encontra o Homem de Ferro, que diz ter a certeza de que é mesmo o capitão morto ali naquele local. Logan diz que ia embora e falaria para todos na cidade que realmente o Sentinela da Liberdade estava morto, e Tony Stark autoriza Hank Pym a deixar Wolverine partir, mas não sem antes ouvir uma ameaça. Se o Homem de Ferro tivesse alguma culpa, Wolverine viria atrás dele. O segundo estágio do luto é a raiva, e esse sentimento é explorado de forma bem simples na história seguinte, mostrando tanto os Vingadores liderados pela SHIELD, como os novos Vingadores liderados por Luke Cage, exercitando esse sentimento reprimido. Carol Danvers e seus amigos descontam seu ódio em uma missão para prender o Tubarão-Tigre, enquanto Wolverine e o Homem-Aranha trocam farpas e socos após o Carcaju afirmar que viu o corpo do Capitão América. Quem reaparece também para questionar a morte do capitão é Clint Barton, o Gavião Arqueiro.
Ele invade a mansão abandonada dos Vingadores para provocar o Homem de Ferro, que ao invés de responder as perguntas, prefere nocautear o ex-morto para analisar se ele era mesmo quem aparentava ser. Depois de ser avaliado pela SHIELD, Clint pergunta novamente sobre a morte de Steve Rogers e Tony Stark mostra o escudo do Capitão América. Ele queria que Barton assumisse o manto do Capitão para acalmar a população. O terceiro estágio do luto aparece com a barganha de Tony, mas após perceber que seria usado para caçar heróis que não se registraram, Clint devolve o equipamento e diz que tinha outras intenções. Era a demonstração dos sentimentos confusos de Tony Stark, opositor do Capitão América na Guerra Civil. A depressão, o quarto estágio do luto, aparece com o Homem-Aranha se culpando como sempre. Peter sempre acreditou que o seu tio Ben morreu porque ele não usou seus poderes com responsabilidade. O mesmo para Gwen Stacy, dentre vários outros. E agora ele se culpava por ter agido da forma como agiu durante a Guerra Civil, acreditando ter ajudado a desencadear toda a desgraça com o Capitão América. Mas Wolverine avisa que todos os heróis têm feridas que nunca fecham em definitivo e conviver com a realidade era sempre uma forma de ajudar a fechá-las cada vez mais. Por fim, a inevitável aceitação tem que aflorar quando finalmente chega o momento de se despedir do Capitão América em seu funeral. Repleto de personalidades, heróis e uma verdadeira multidão, o funeral de Steve Rogers tem um discurso emocionado de Sam Wilson, o Falcão, que relembrou as glórias e os valores do Sentinela da Liberdade, exaltando tudo por que ele sempre lutou. Tony Stark não conseguiu falar para a multidão e só foi fazer o seu discurso quando estava isolado no Polo Norte, junto de Hank Pym e Janet Van Dyne, com o verdadeiro corpo de Steve Rogers para sepultá-lo no mesmo local onde ele foi encontrado pelos Vingadores originais décadas antes. Namor leva o caixão do inesquecível herói enquanto o mundo ficava mais triste. Essa abordagem mostrada no encadernado, escrita por Jeff Loeb e inspirado por John Michael Straczynski, fica ainda mais rica quando lida junto do run de Ed Brubaker na revista Captain America Volume 5, que corre em paralelo à Guerra Civil. Esse arco pode ser visto em A Morte do Sonho, da Panini, explicando um pouco do plano arquitetado pelo Caveira Vermelha. Todo esse conjunto, Guerra Civil, A Morte do Sonho e Morre uma Lenda, é um verdadeiro deleite para fãs de quadrinhos. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e os seus comentários. Assine o canal e ative o sininho de notificações para acompanhar as novidades. Compartilhe o vídeo e visite o nosso site marvelchrono.blogspot.com.br e continue acompanhando o maior projeto brasileiro de organização das histórias da Marvel.